Bom dia, gays! O Contatos Imediatos de Quarto Grau está on. E se você tem uma história fofa, engraçada, nojenta, sexy, picante pra compartilhar com a gente, manda no cafécomgaypaidepet@gmail.com. Eu vou adorar trazer a história aqui pra gente ler e compartilhar juntos, tá? Então, a gente aqui é focado mais na letrinha G da comunidade, mas de repente, se outras letras quiserem mandar histórias também, a gente tá super aberto, tá bom? A gente, no caso, que sou eu mesmo. Eu costumo mudar os nomes, tá? Pra evitar expose desnecessários. E a história de hoje chegou por e-mail. Já veio com título essa, então não foi eu que dei o título. E o título é Nojinho Gostoso. Vamos ver o que vem por aí, né? Eu vou descobrir com vocês, porque eu não li. Oi, Pierre, pode me chamar de Felipe. Tenho 35 anos, moro no Rio Grande do Sul e antes de começar essa história, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Eu sabia que era errado. Não foi falta de aviso, não foi ingenuidade, não foi surpresa. Foi curiosidade e um pouco de carência. E um pouco de tesão mal direcionado. E eu acho que aí estão os dois, três, né? Os três piores pontos pra gente fazer cagada e a gente acabar tendo uma história desse tipo. Não sei que tipo vem, mas as histórias que a gente costuma ver aqui. Curiosidade, que acho que não é o fator principal, mas carência e tesão, aí acabou, né? E juntando os três, aí é história boa na certa, pra mim, né? Pra pessoa não sei, mas pra mim com certeza. E principalmente foi aquela sensação perigosa de pensar: ok, isso é estranho, mas vamos ver até onde vai. Nossa, agora eu fiquei curioso. Conheci o Eduardo num aplicativo, não diz qual, mas a gente já imagina. Fotos normais, nada demais. Corpo ok, rosto ok. Só falta, né, continuar. Maquiagem ok, unha ok. Sorriso meio torto, bio curta, meio vaga, até aí padrão. Sim, tá tranquilo. A conversa começou normal, mas rapidamente ficou esquisita. Ele contava histórias muito pessoais cedo demais. Falava de coisas íntimas com uma naturalidade desconcertante. E em certo momento soltou: Eu não tenho muito nojo. Gente, essa história já tá caminhando pra um lugar sinistro. Sinistro, como dizem os cariocas. Ahn, será que a gente vai cair na escatologia do primeiro episódio de novo? Pra mim, o primeiro episódio ficou muito marcado. Enfim. Eu ri, achei que fosse piada. Hoje sei que não era. Mesmo assim, continuei conversando, porque ele tinha uma coisa hipnótica. Falava com segurança, sem vergonha, como se nada no mundo fosse realmente estranho. E eu acho que aí tá uma coisa legal, né? Pessoas bem resolvidas com a própria sexualidade, com os próprios fetiches, elas são atraentes, né? Ainda que não seja o cara mais lindo, mais gostoso do mundo, chama atenção, atrai. E eu curto também, quando a pessoa assim é bem resolvida, sabe o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer. Claro, né? Tem coisas que não dá, mas no geral acho bem interessante, acho louvável. Marcamos de nos encontrar na casa dele e eu aceitei. O apartamento ficava num prédio antigo, aqueles corredores longos, luz branca demais, silêncio desconfortável. Quando ele abriu a porta, senti o primeiro impacto, o cheiro. Ai, lá vem. Não era um cheiro específico, era uma mistura. Algo entre comida velha, produto de limpeza forte e algo úmido. Eduardo parecia não notar nada. Claro, ele morava lá, ele estava acostumado, né, com o cheiro do apartamento dele. Nossa, gente, eu tenho muito receio, assim, muito cuidado com isso de cheiro na casa. Principalmente quando você vai receber visita, principalmente se for uma visita mais íntima assim, de, sei lá, né, deixa o ambiente dar uma ventilada, passa um bom ar no ambiente pra ficar um cheirinho gostoso, né? Quando a casa tá limpa, geralmente já tem um cheiro gostosinho de limpeza, né, dos produtos que a gente usa. Mas, acho que é o mínimo, né? Enfim. O apartamento era escuro, cortinas sempre fechadas. Tinha coisas espalhadas, copos, embalagens, toalhas jogadas no café. Nossa, gente, estamos vindo também num contínuo aí, né, de lugares um pouco tenebrosos as casas das pessoas. Gays, sejam limpas, por favor.
Acho que é o mínimo, né? Não precisa ter dinheiro não, só ser limpinho tá ótimo, tá lindo. Nada absurdamente sujo, mas tudo meio usado demais. Sentamos, ele me ofereceu algo para beber. Recusei, já estava atento demais. Enquanto conversávamos, notei pequenos detalhes. Unhas longas demais. Copos reaproveitados sem lavar direito. O hábito de pegar coisas no chão e colocar na mesa sem pensar. Aí nas unhas longas eu já tava fora, eu já caía fora. Eu sei que. Pode ser preconceito, pode ser. Quem toca instrumento, principalmente instrumento de corda, geralmente tem que ter a unha longa. Nesse caso eu passo um pano. Mas ai, gente, acho que unha comprida, principalmente aquelas unhas mal cuidadas, que você vê que tá suja, é muito broxante, é muito triste. Nossa, se for a unha do pé, então acabou. Acabou. Pra mim é fim. É game over. Meu cérebro começou a listar razões pra ir embora, mas eu fiquei. Mano, se chegou nesse nível de estar listando coisas, eu quando saco que tô reparando muito no cara, ou no ambiente, ou na roupa dele, que eu vejo que eu tô incomodado, eu já começo a dar sinal de fuga, assim, de que não tá rolando, que eu vou precisar ir embora. Alguma coisa, porque não adianta se forçar. Quando chegou nesse ponto aqui, que você já tá listando as coisas, não adianta se forçar, não. O negócio é vazar fora. O primeiro nojinho foi pequeno. Algo que, isoladamente, não seria nada. Um hábito estranho, um comentário fora de hora. O segundo veio logo depois. E o terceiro, Eduardo falava dessas coisas rindo, como se fossem completamente normais. E o mais perturbador é que, aos poucos, meu limite foi se deslocando. Tá, mas o que ele tava falando? Eu fiquei curioso. Eu pensava, ok, isso é meio nojento, mas não é o fim do mundo. Mas é o quê? É o que? Eu tô curioso. Até que começou a ficar. Ele se sentava muito perto, encostava sem perceber. Tinha aquele tipo de toque que não pergunta. E quanto mais eu demonstrava incômodo, mais ele parecia confortável. Mas gay. A senhora conheceu a bicha no aplicativo, foi pra casa dela. É óbvio que ela ia encostar, né? Ela tava esperando desenrolar o negócio. Se não ia desenrolar, tem que vazar fora. Se tá ali é porque tá afim. Ai, me desculpa, mas. Vamos lá. Até incômodo, mas ele parecia confortável. Teve um momento específico, simples, banal, em que ele fez algo com a maior naturalidade do mundo e eu senti um arrepio físico de nojo. Não vou entrar em detalhes gráficos, mais um que não vai nos trazer os detalhes, e eu tô aqui morrendo de curiosidade pra saber que coisas são essas, e bem que a unha pra mim já era o suficiente. Mas foi ali que eu pensei, se alguém me visse agora, ia me julgar. E ainda assim eu continuei. O que estava acontecendo? Eu tô muito curioso. Porque existe um tipo de curiosidade que prende, o nojinho gostoso. Aquela coisa errada que você observa como quem não consegue desviar o olhar de um acidente. Eu tô perdido, eu não tô entendendo. E ainda assim eu continuei, porque existe um tipo de curiosidade que prende, o nojinho gostoso. Aquela coisa errada que você observa como quem não consegue desviar o olhar de um acidente. Eu não tô entendendo nada. Tô curioso e tô querendo saber o que tá acontecendo. E eu não só desvio o olhar de acidente, como eu vazo fora. Eu não. Nossa, acidente e briga são coisas que me afastam. Eu sei que a maioria das pessoas corre pra ver, eu saio fora. Então, pra mim não funciona. O fim não foi explosivo, foi silencioso. Meu corpo simplesmente decidiu antes da minha cabeça. Senti um mal-estar real, um enjoo leve, mas definitivo. Levantei, disse que não estava bem. Eduardo tentou minimizar como se fosse exagero meu. Você é meio fresco, né? Mas o que aconteceu? Eu tô muito curioso. Mano, você vai ter que escrever de novo contando o que tava acontecendo. O primeiro, segundo, terceiro negócio que aconteceu e você não falou o que foi. Bom, ele falou, né? Você é meio fresco, né? Talvez eu seja, e naquele momento isso me salvou. Saí do apartamento sentindo o ar da rua como se fosse oxigênio puro. Em casa tomei banho demorado, quase ritualístico. Passei dias pensando nessa história. Não porque foi boa, mas porque eu atravessei limites que achei que nunca atravessaria. Eu quero saber. Por favor. Não, sério.
Felipe, né? Pode me chamar de Felipe. Felipe, escreve de novo e manda pra gente contando que primeira, segunda e terceira coisas foram essas e que limites foram esses que você atravessou que você jamais imaginou que passaria. E não tava de todo ruim, porque se você ficou, alguma coisa tava rendendo. Vou continuar a leitura. Aprendi que o nojinho gostoso é traiçoeiro. Ele não te empurra, ele te convida. Nossa, eu tô muito curioso pra saber que nojinho é esse. O que aconteceu? Quão escatológica foi o encontro, o rolê. Bom, mas é isso. A gente ficou também de novo, né? Clímax, clímax, clímax. Pá. Broxou, vestiu a roupa, foi embora e largou a gente sem gozar. É isso. Às vezes acontece, né? Vocês que acompanham os episódios já sabem que às vezes isso acontece. Fiquei triste aqui. Fiquei querendo saber o que rolou. Fiquei muito curioso. Atiçou minha curiosidade, de fato. Bom, esse é o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Eu sou o Pierre Negri. Agradeço você que ficou aqui até o fim para ouvir a história. Se você tem uma história contando os detalhes, contando os pormenores, não me deixando aqui curioso, sem saber o que estava acontecendo, inclusive se for coisa nojenta, não tem problema. A gente gosta, a gente ri, a gente passa nojo, a gente dá risada junto, a gente vai te julgar, mas tá tudo bem, tá tudo certo. É um ambiente seguro. E se você tem história, manda pra mim no cafécomgaypaidepet@gmail.com. E eu vou ler aqui a história pra gente compartilhar um pouco o que acontece na nossa comunidade, na nossa letrinha G. E é isso. Então, obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo.